Hoje a minha palestra tem o tema Pensamento Filosófico e Paz Social. Eu vou começar definindo os termos, o sentido em que eu uso a expressão pensamento filosófico. Estou usando o termo de forma ampla, tanto para significar a razão, no seu uso individual, quanto um método filosófico. E aí eu distingo da ideia do pensamento filosófico enquanto memorização e reprodução mecânica de ideias, por exemplo, decorar o que diz Platão ou algum outro filósofo, um mero acúmulo de conhecimento e pensamento mecânico associativo. E eu faço essa distinção porque a gente vê no meio teosófico, no meio esotérico em geral, mas muito no meio teosófico, a crítica ao pensamento, com o uso do termo pensamento, principalmente por Krishnamurti, que critica o pensamento é um problema, mas você vê que Krishnamurti também está pensando para dizer isso, e está te levando a pensar e raciocinar, mas você pode até dizer, Krishnamurti está se contradizendo, ele está criticando o pensamento, mas está pensando e está levando você a pensar. Então, assim, se você usa o termo de forma genérica, sem fazer distinções, mas então que tipo de pensamento, que tipo de uso de pensamento, isso leva a uma confusão em relação a que tipo de coisa você está falando, portanto, leva a uma deficiência de entendimento a respeito daquele assunto mesmo. Então, eu vou começar esse tema fazendo uma distinção aqui do filósofo Mário Ferreira dos Santos, do livro Lógica e Dialética, onde ele distingue o pensamento em si como uma coisa concreta, formalizada, e o ato de pensar, que aí envolve o pensador, porque são esses dois aspectos que são necessários nessa reflexão e nessa crítica sobre o pensamento. Então, vou ler esses pequenos trechos que eu tirei desse livro. Restritamente, entende-se o pensamento apenas como sinônimo de inteligência, mas somente no que respeita ao entendimento e à razão, enquanto permite compreender o que constitui a matéria do conhecimento, sem se confundir com a percepção, a memória e a imaginação. Ele está usando aqui no sentido de raciocínio inteligente, mas distinguindo de percepção, memória e imaginação. E essa distinção é muito importante, principalmente quando a gente vai tentar entender o que o Krishnamurti fala. Prosseguindo. Assim, o pensamento em sentido extenso se distingue do ato psíquico de pensar, pois este acontece sempre de novo em cada pessoa, enquanto aquele pode ser aprendido por diversas pessoas, sem deixar de ser sempre o mesmo pensamento, ou seja, o pensamento em sentido formal, pode ser formalizado por escrito, ou por símbolos, e o ato de pensar. Há no ato de pensar uma unidade entre o pensar e o pensamento, sem que, no entanto, haja redução, sem que um se confunda no outro, como salientam os lógicos. As leis do pensar são estudadas na psicologia, enquanto que as do pensamento são estudadas na lógica. É importante salientar que essa distinção entre o pensar e o pensamento, porque na dialética teremos a ocasião de analisar este aspecto do nosso entendimento. Quanto ao pensamento, a lógica, que é a sua ciência, estuda-o e estabelece suas leis. No entanto, a psicologia não é inseparável da lógica, porque, em face do pensar, quando pensa pensamentos, ele estuda a ordem e a legalidade, o caráter de que é governado por leis, ou seja, as leis da lógica, as leis do reto pensar, que os rege e estabelece as suas conexões. Então, sobre essa distinção entre o ato de pensar e o pensamento, eu não vou repetir aqui o que eu costumo fazer, que é uma revisão sobre os 7 princípios do homem, para não ficar muito repetitiva, mas eu trago sempre essa imagem, que eu acho importante para diferenciar pelo menos o homem em 2 grandes grupos,
o inferior representado por um quaternário, que na própria classificação quaternária dos 7 princípios vai ter os seus quatro princípios próprios, que são associados à parte física do homem, à parte animal e às paixões, né? E a parte superior, que seria espiritual e mental, no sentido abstrato. Agora, a mente, como a gente sabe, tem a natureza dual, né? E no ato de pensar, ela tanto se associa à parte animal, às paixões, que eu vou usar esse termo aqui hoje, ou à parte mental, abstrata e espiritual. Então, eu vou começar essa reflexão citando trechos de um livro que eu gosto muito, que se chama O Quarto Caminho, é um livro de Ouspensky, que era um discípulo de Gurdjieff. Ele estudava muito o homem no seu aspecto mecânico e a sua possibilidade de desenvolvimento de atenção e consciência, mas ele fala muito bem sobre a mecanicidade. Então, eu vou trazer alguns trechos aqui e vou ilustrar com alguns exemplos que eu mesma trouxe, para a gente começar analisando esse pensamento no seu aspecto mecânico, que ele vai chamar de aparelho formador ou formatório. Então, eu vou ler esses 2 trechos inicialmente. A parte mecânica do centro intelectual tem um nome especial. Às vezes, fala-se dela como um centro separado e, nesse caso, ela é chamada centro ou aparelho formador. A maioria das pessoas, olha só que interessante, né? É chocante até. A maioria das pessoas só utiliza essa parte, nunca usa as melhores partes de centro intelectual. Mas os conceitos desse sistema, ou conceitos semelhantes, ou seja, os conceitos filosóficos, seja teosóficos ou em qualquer sistema de filosofia e psicologia, não podem em absoluto ser compreendidas pelo aparelho formador. Ele tem limitações bem definidas. Uma das suas peculiaridades é que só compara 2 coisas, como se numa determinada linha só existissem 2 coisas, ou seja, ele pensa por polaridades. O centro formador gosta de pensar em extremos, por exemplo, ele ou sabe tudo ou não sabe nada. Outra de suas particularidades é procurar imediatamente o contrário. Mais adiante ele diz: o pensamento mecânico não vale um níquel. Podemos pensar sobre muitas coisas mecanicamente, mas não ganhamos nada com isso. De forma mecânica, só podemos utilizar uma pequena parte do nosso centro intelectual, o aparelho formador, e não vale a pena gastar o nosso tempo com ele. Então, eu trago alguns exemplos aqui para ilustrar esse aparelho formador, o formatório, a respeito do que eu vejo as pessoas dizendo e fazendo suas posições, dessa forma de polarização. Então, eu observo que, depois que foram divulgados esses conhecimentos sobre a física quântica, especialmente sobre o princípio da incerteza, as pessoas que não naturalmente os físicos, né, que já se deteram a examinar a complexidade daquele objeto, daquele assunto, mas tendem a entender, bom, então assim, até hoje tudo era visto como certo e lógico. Então agora, a partir do princípio da incerteza, nada mais é certo, você pode dizer qualquer coisa, portanto os milagres existem. Ou seja, isso é a típica atividade desse aparelho formador. Ele diz, não, até agora estava tudo certo, então a partir de agora não se pode dizer que mais nada é certo. Mas isso é falso, por quê? Porque esse princípio da incerteza ele só é aplicável ao universo subatômico, às partículas. No mundo físico, continuam valendo os mesmos princípios da física, né? Física de Newton. O movimento que a gente observa na sociedade, né, como massa, de caminhar de extremos, né, de um extremo ao outro, por exemplo, sair de uma postura altamente conservadora, que a gente vê que a sociedade foi conservadora no sentido até moral, religioso, durante séculos, e aí depois aquilo atingiu um extremo, então começou o quê? Um movimento, né, em prol de uma liberação, de uma liberalidade.
E aí você vê, hoje a coisa já está andando assim, a um certo exagero, um certo sentido de liberdade, entre aspas, né, de fazer o que quer. E aí a gente já vê também um movimento de algumas pessoas na sociedade querendo voltar àquele ponto inicial. Esse é o típico de pensamento também superficial polarizado. Nós vamos de um extremo para o outro, porque nós não temos, né, uma capacidade reflexiva e abstrata para verificar um objeto, um problema, um fenômeno na sua complexidade e buscar vias alternativas de solução daquele problema, e nós ficamos andando de um extremo para o outro, e isso, em um nível de massa, né, que segue essa inteligência superficial, demora séculos. Então nós somos arrastados, né, durante os séculos de um canto para o outro. Outro exemplo, a facilidade que as pessoas têm em ter uma opinião a favor ou contra algum assunto sobre o qual elas não conhecem nada. Então, se vocês saírem para as ruas, fizerem uma enquete com 100 pessoas, você é a favor ou contra os direitos humanos, por exemplo? Eu aposto que todas as pessoas vão se posicionar, inclusive com muita convicção e veemência, né, com até uma reação emocional, né, reproduzindo algumas falas, mas se você pegar aquelas 100 pessoas, né, e passar uma provinha de redação, agora disserte sobre os direitos humanos, diga o que é, eu duvido que uma em 100 vai saber descrever o que são os direitos humanos. Outro exemplo, a tendência de pensamento mecânico polaridades é a tendência de enquadrar as pessoas em direita ou de esquerda. Você começa a falar alguma coisa, a pessoa está te ouvindo, imediatamente ela te identifica, você é de direita, né? Porque você está criticando uma coisa, você pertence à esquerda. Não, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu estou fazendo uma análise sobre determinado fenômeno. Não, mas então se você não é de esquerda, você é de direita. Porque o mundo é dividido em esquerda e direita, porque isso já está assimilado nessa mente mecânica, que também, se tivesse que fazer uma análise política ou filosófica sobre o que é a direita e o que é a esquerda, não faria, não seria capaz, mas ela exige uma certa classificação dos objetos, das ideologias das pessoas nesses dois extremos, né? Então, eu exemplifiquei isso como um pensamento formatório e digo que isso é muito superficial e é uma inteligência, inclusive, perto da inteligência do animal. Aqui eu trouxe a foto do Spock, que é o cachorro da minha amiga, e se eu chamo vem Spock, ele sabe se posicionar se ele vem ou não, se ele é a favor ou contra, mas isso não significa conhecimento, portanto, não indica a liberdade. Então, seguindo no texto do Ouspensky, sobre a identificação, que é um processo mais psicológico. Tá? Certa vez o senhor disse, isso é a pergunta, que o pensar sobre as ideias importantes do sistema pode ser uma forma de fazer parar a identificação. Não posso ver a razão por que isso é assim e por que a identificação deva necessariamente estragar o pensamento. A resposta dele é, porque a identificação torna o pensamento estreito, imperfeito, ela nos acorrenta, não podemos pensar, não podemos fazer deduções. Ela rebaixa o padrão de capacidade intelectual normal do homem. Eu criei um conceito aí que é muito provisório, mas só para essa palestra de identificação, como a mobilização emotiva associada a uma ideia ou ideologia com um senso de pertencimento a um grupo, muitas vezes em oposição a um inimigo comum, ao adversário ou mal. Funciona bem nas massas. Na verdade, é mais um exemplo do que um conceito, porque a identificação ela pode ser individual, no sentido de você se identificar o seu ego, ter uma reação emocional de identificação a alguma coisa. Mas isso funciona muito no sentido coletivo dessa maneira. Aí que eu trago o seguinte exemplo, o seguinte questionamento
essa atitude de identificação com alguma coisa, seja um grupo, um ideal, uma causa, um time, ele associa esse instinto passional do homem, né, do animal, de pertencer a um grupo, né, de se mobilizar passionalmente em relação a alguma coisa, e também se associa ao pensamento. Daí a necessidade de distinguir o ato de pensar com o pensamento, porque se você diz assim, a minha religião, já é um pensamento, qualquer pessoa pode reproduzir essa ideia. Mas já existe um vício, já existe uma falácia nessa ideia, existe a animalidade daquela atitude passional da identificação, mas a falácia de dizer minha religião, minha ideia. Porque se nós fizermos uma análise racional, eu pergunto para você, se eu perguntar para qualquer um, você tem religião? A pessoa vai dizer tem. Mas como é que você tem? Você tem escritura pública registrada em cartório, de propriedade ou de posse, para dizer que você tem, que é sua? Você tem uma nota fiscal da religião? Você tem patente de invenção? E vejam só que o direito autoral, que é uma construção racional, ele protege a obra e não a ideia. Por quê? Porque a ideia é inapropriável. Daí eu gosto sempre de citar uma frase de Heráclito, ele diz, as ideias são de propriedade do Logos, apesar da maioria das pessoas agirem como se possuíssem sabedoria própria. Então, se a gente analisar a rigor, assim, logicamente, nós vemos que quando nós nascemos, eu nasci na década de 70, numa família cristã, quantos séculos tem o cristianismo? Assim, de que forma eu posso dizer que é a minha religião? Bem como qualquer ideia, inclusive essas ideias que eu estou apresentando na palestra, não são minhas. Quando eu nasci, tudo isso já estava escrito, já tinha sido pensado. Quando eu morrer, nada vai ser levado, e da minha existência eu posso acrescentar, na melhor das hipóteses, um pouco, humildemente e modestamente. Então, esse senso do eu e do meu, né, essa falácia, no sentido lógico, e mais essa atitude animal, é a raiz desses casos que a gente vê, esses comportamentos. Então, Krishnamurti fala muito isso, né, que o senso do eu e do meu, o ego sempre estraga tudo. Só que nós não temos essa prática de examinar como isso se desenvolve e se desenrola no nosso ato de pensar no dia a dia, e nós enquanto estudantes e formadores de opinião. Aí eu trago a questão, queria fazer uma colocação sobre o ecumenismo, no sentido de tolerância religiosa, né, e no sentido que hoje em dia a gente vê esse sentido de essa ideia de liberdade, de tolerância, que eu acho muito positiva. Nós precisamos tolerar o que os outros pensam, a religião dos outros, mas eu queria fazer um destaque que essa proposta ela é necessária, mas ela é insuficiente na medida em que ela não atinge essas raízes do problema que estão no senso do meu e do eu. Ou seja, a gente precisa disso, tolerar a religião do outro, né? Nós precisamos ser capazes de sentar numa mesa e cada um fala da sua religião. Já é um passo, mas nós precisamos ir além disso e tirar essa falácia de minha religião. E precisamos ser capazes de analisar as religiões em si e as ideias em si que nunca foram nossas. Aí a gente faz também a distinção de qual é a proposta da sociedade teosófica no estudo comparativo da religião. Porque a proposta do estudo comparativo, ela exige um exame dos assuntos, né, que exige um exercício mais aprofundado do que dizer para mim é assim, para ti é assim, para ele é assim. Aí a gente vê a distinção entre política e busca do conhecimento, que o interesse da política é fazer com que as pessoas convivam em sociedade sem se matarem, sem se agredirem. Mas a busca do conhecimento vai além disso, ela pressupõe essa tolerância, essa política, mas ela exige mais, porque vocês veem
uma proposta de um centro de pesquisas financiado pelo governo, que vai investir alguns milhões num telescópio, por exemplo, num observatório astronômico. Naturalmente, você não vai esperar dali que esses cientistas se reúnam e, no final da tarde, eles façam uns comentários sobre o que é para cada um. Para mim é assim, aí eu entendo assim, e para ele é assim, para ti é assim, e aí terminam aquilo com um evento com um bolo de mandioca e um chá. Né? Naturalmente, não. Mas por que nós não podemos ter esse mesmo interesse na busca da verdade, do conhecimento verdadeiro, na esfera da discussão religiosa? Por que nós não podemos ir além desse para mim, do para ti, desse ecumenismo? E aí entra a necessidade dessa reflexão sobre a atitude do pensador, da desidentificação, de sair do nível do pensamento formatório e entrar no nível do pensamento filosófico, da capacidade, do exercício da capacidade racional. Então, além do Heráclito que eu já citei, eu gosto também de citar o que Krishnamurti disse. Ele disse: não importa quem tem a razão, e sim o que é mais razoável. Né? Então, tirando o eu de fora, o de quem disse, o quem acha, aí tudo fica mais fácil, né? Você partir assim, para um nível de análise lógica. Então, voltando ainda para o Ouspensky, sobre o pensamento formatório, mecânico, a pergunta tem observado que, se faço uma pergunta, enquanto ela está sendo respondida, a minha mente está trabalhando e, como consequência, não estou ouvindo. A que se deve isso? Ele responde: muito bem, isso é simplesmente pensamento associativo, pensamento mecânico. Naturalmente, se você faz uma pergunta e quer saber a resposta, deve parar as associações e receber o que é dito, e só então pensar sobre a resposta e comparar. Se não interromper as associações, a resposta chegará a você misturada com os seus próprios pensamentos. Não será exatamente o que foi dito. Assim, nunca receberá a resposta correta. A luta contra o pensamento associativo é uma linha definida de trabalho. Se estamos estudando algo, ouvindo algo ou tentando compreender alguma coisa, temos que fazê-lo com a mente livre. Se prosseguirmos ao mesmo tempo com os nossos próprios pensamentos, a nossa mente nunca estará livre para acompanhar. Aí então a gente entra assim no ponto que Krishnamurti gosta de falar, né? Como o pensamento como uma barreira, um obstáculo à percepção do mundo e à integração com a realidade. E aí você vai perguntar assim, mas para que a meditação? Né? Tem gente que a meditação tem a ver com o pensamento, ou tem a ver com o não pensamento. E tem gente que pensa assim, não, vocês ficam ali sentados meditando sem pensar. Para que isso? Para serem mansos ou para perderem a racionalidade? Qual é a razão de não pensar? Mas a ideia não é não pensar. A ideia é saber desligar esse pensamento associativo formatório, justamente para se chegar a uma possibilidade de um pensamento racional e um conhecimento verdadeiro do objeto. Então, quando o Krishnamurti critica o pensamento, ele tem essa mesma ideia, e ele inclusive é um indiano, naturalmente ele sai dentro do contexto do hinduísmo e do yoga, que vai dizer isso também: silencia sua mente para poder conhecer o objeto e ver a coisa como ela é, interagir com o mundo como ele é. Então, o Krishnamurti tem muita tônica de tirar esse pensamento associativo, né? E ele faz isso muito dialeticamente, ele vai conversando com você, ele é um socrático, ele vai desconstruindo seus conceitos para te levar uma reflexão, né? Criar novos conceitos, e ele também te induz a ter experiências de parar de pensar, para que você possa ter os momentos de integração com o mundo e exercer suas funções que não são exatamente de raciocínio, né? Como o sentimento e a percepção. Ele fala muito do sentimento, o amor. O que é o amor? Você precisa estar inteiro, você precisa estar com a mente silenciosa para você estar sensível ao outro e ao mundo. Então, aquele pensamento formatório ele tem que calar naquele momento, tanto no momento como no momento da percepção dos objetos, do conhecimento mesmo, que depois você vai fazer uma análise lógica formal. Mas como é que você vai fazer uma análise de uma coisa, de um objeto que você
não percebeu direito. Você imagina que você tem um celular desses que faz tudo, né? Então, ele tem uma função de produzir textos e de tirar fotos. Então, antes de eu poder fazer uma análise do objeto, eu tenho que fotografar aquele objeto como ele é. Se eu não desligo aquele aplicativo que produz texto na hora que eu estou tirando, que eu estou fotografando o objeto, eu vou escrever letras por cima daquela fotografia e eu jamais vou poder ver aquele objeto como ele é. Então, essa disciplina do silêncio, ela é necessária para a objetividade da percepção. Se você está na filosofia ocidental, por exemplo, se você é aluno do curso de filosofia e tem um professor de teoria do conhecimento que está explicando e de repente vai defender uma teoria de que o conhecimento é impossível. Por quê? Porque nós temos uma carga de subjetividade, essa mente está sempre projetando memórias, conceitos prévios sobre as coisas. Então, nós não temos possibilidade de conhecer os objetos como eles são. Só que, por mais que nós sejamos subjetivos, e nós podemos ser mais ou menos subjetivos, o conhecimento, mesmo com subjetividade, ele é possível. Tanto que aquele professor está falando, ele está expondo aquele conhecimento, ele espera que aquele aluno entenda o conhecimento que ele está expondo, e espera que aquele aluno reproduza na prova aquele conhecimento, depois ele vai dar uma nota sobre o conhecimento, sobre a impossibilidade de conhecer, quer dizer, é altamente contraditório. Então, levado isso ao extremo, né, se nós somos subjetivos, portanto não vemos nada da realidade, é um exagero. Tá? Agora, se você for para filosofia oriental, e aqui nesse aspecto do ato de pensar da capacidade de parar de pensar, da capacidade de silenciamente ver o objeto como ele é, já não é mais filosofia, sim técnica. Eles têm essa técnica e nós aqui, digamos, nós da filosofia ocidental não temos. Portanto, para nós, essa objetividade do conhecimento ela não é possível, mas para eles é. No momento que se aplica essa técnica de samadhi, que é o esvaziamento do conteúdo da mente, que se pode conhecer, que leva ao conhecimento do objeto como ele é, aí nós temos uma possibilidade do conhecimento objetivo. E aqui, então, eu trouxe o Sutra do Time, da ciência do Yoga, que vai dar uma interpretação mais técnica do Yoga, e sobre Samadhi eu não estou falando de Samadhi num termo de forma geral, porque esse termo também tem vários significados, mas aqui especificamente desse Sutra como Nirvitarka Samadhi. O Sutra diz, Sutra, seção 143, na clarificação da memória, quando a mente perde sua natureza essencial, subjetividade, ou seja, quando ela se esvazia dos seus conteúdos, por assim dizer, e somente o conhecimento real do objeto brilha através da mente, Nirvitarka Samadhi é atingido. Aí o comentário do Time. O próprio fato de o objeto estar brilhando na mente indica a presença dela. Somente sua natureza subjetiva, digamos, desapareceu no objeto, acarretando assim uma fusão do subjetivo com o objetivo necessária para alcançar o estado de Samadhi. O objeto é então visto em sua realidade nua. A mente, embora ela própria imperceptível como uma joia transparente, ainda brilha sob a luz do verdadeiro conhecimento do objeto. Então, a meditação, para quem não compreende, parece aquela coisa tola, isso não vai te levar a nada, você vai ficar só calmo, manso, vai perder a capacidade de pensar, muito pelo contrário. Né? Isso leva a uma capacidade de percepção correta, né? E de desligamento desse pensamento formatório mecânico, que inclusive atrapalha o raciocínio, para que depois essa mente superior, né, que eu chamo aqui de pensamento filosófico, um termo muito vago, mas para dar essa ideia, possa atuar com a sua plenitude. Então, para terminar os comentários dos pens que eu trouxe, ainda vou falar sobre a relação de pensamentos com emoções, porque já que a gente está falando da paz social, e eu não vou entrar assim numa visão conceitual sobre paz social, eu estou trazendo aqui com problemas e conflitos, e por oposição a gente já compreende, né, a relação disso com a paz social. Vou falar aqui, então, das emoções negativas. A pergunta é: o senhor poderia nos falar mais sobre a atitude correta como uma arma contra as emoções negativas?
Essa atitude deve ser mais que simplesmente não se identificar, não? A resposta: sem dúvida, é mais do que isso. Significa pensar corretamente sobre um assunto definido. Por exemplo, quase todas as nossas emoções negativas se baseiam na acusação. Os outros são culpados. Se, através de um pensamento persistente, nos dermos conta de que ninguém pode ser culpado em relação a nós, de que nós somos a causa de tudo que nos acontece, isso mudará as coisas, não de imediato, sem dúvida, porque muitas vezes essa percepção chega tarde demais. Mas depois de algum tempo, esse pensar correto, essa criação de uma atitude ou ponto de vista corretos, pode se tornar um processo permanente. Então, as emoções negativas só aparecerão ocasionalmente. Justamente por ser permanente, esse processo de pensamento correto tem um poder sobre as emoções negativas, surpreende-as no início. Então, aqui eu trouxe uns exemplos meus sobre a relação dos raciocínios com as nossas atitudes emocionais, nossas emoções, porque as pessoas a princípio dizem assim, não, isso é um problema emocional, tem que tratar das minhas emoções, dos meus sentimentos, mas não percebe o quanto elas estão associadas a raciocínios, né, e na maioria das vezes falsos. Então, o primeiro caso aqui que eu trouxe é do egoísmo da pessoa normal. O egoísta que era uma criança mimada e se tornou um adulto egoísta. O que levou ela a ser assim? Pessoa que não tem resistência à frustração. Aí eu digo, aquela criança que teve os pais ali à sua disposição para satisfazerem todas as suas vontades, ela fez um processo indutivo. Então, ela formou aquela ideia, né, introjetou aquilo fundo na mente e ela tem aquilo como um pressuposto que ela mesma não vê, mas é um pressuposto que foi formado nesse processo, assim como uma indução científica mesmo. O egoísmo, né, a respeito do bem-estar dos outros, tem pessoas que consideram, em geral, a sociedade pensa que o bem-estar dos outros é irrelevante. Ser atendido por um garçom que não está bem, comer a comida feita por um cozinheiro que não está bem. Ou seja, nós precisamos que os outros estejam bem. E isso é passível de verificação por raciocínio, ainda que a gente não tenha uma percepção direta da unidade da vida, uma experiência transcendental, mas com essa ferramenta que a gente já tem, a gente já pode usar para sair desse estado de egoísmo. Você repita, né, durante a semana, assim, experimente ver na vida, puxa, e se outro tivesse mal, o que aconteceria comigo? Você está dirigindo na estrada, uma outra pessoa que está mal bate no seu carro, ou seja, é muito melhor que todos estejam bem. E outras coisas, como por exemplo, o medo de parecer ignorante na hora de responder perguntas, se baseia na falsa ideia de que nós podemos ter todas as respostas, então nós queremos esconder uma evidência, né? E temos medo. Então, é óbvio que eu não tenho todas as respostas. Vocês podem me perguntar o que quiserem. Eu não vou saber tudo, então eu fico tranquila. Entende? Então, esses processos emocionais que a gente tem, isso é um problema emocional. Se você for a fundo, você vai identificar raciocínios, né, pressupostos lá falsos que você colocou na sua mente, mas você não viu que isso é razão torta. Acontece que, como o pensamento é muito rápido e a gente tem pouca atenção, né, nos nossos processos, a gente só vê a manifestação emocional, que ela é mais densa, mais grosseira, a gente esquece que é atrás daquilo que tem raciocínio. Nós não nos damos conta do enorme poder que tem o pensamento. Não falo disso como uma explicação filosófica do poder. Agora eu coloco para vocês assim, filosoficamente, a educação de hoje, que é uma educação que leva à competitividade, né, que diz assim, coloque seu filho nessa escola, porque ele vai atingir o melhor posto, né, a melhor posição no mercado de trabalho. Isso se fundamenta naquilo que é próprio da condição humana ou não.
Essa é a pergunta. Então você vê aquele cara, o modelo usado na propaganda. Ele é rico, poderoso, tem um cargo de liderança, né, tem quantas mulheres ele quiser, né, isso é usado como um ícone. Coloque seu filho nessa escola e vai ser assim. Agora, se você olhar no mundo animal, você pensar filosoficamente sobre esse ato de ter dinheiro para comprar coisas, né, de você ter poder, de você ter muitas fêmeas ou muitos machos, você ter um território, isso é próprio da condição humana ou você já vê isso no reino animal? Você já vê isso no reino animal, entende? Esse instinto, a busca do poder, da busca da aquisição, de ter coisas, de dominar, ter território e procriar. Então, assim, quando você criticar a intelectualidade, o problema é essa intelectualidade, eu vou concordar com você, porque essa intelectualidade que busca só rebuscar e sofisticar aquilo que o animal já faz, essa é o problema. Entende? Mas se você usar essa palavra no sentido genérico, abrangendo aquilo que Krishnamurti chama de inteligência, aí eu vou discordar de você. Então, aí eu entro na necessidade de nós termos a filosofia até como método, e eu não vou repetir aqui conceitos que eu já coloquei numa palestra sobre dialética, pretendo até repetir, mas só trouxe algumas ilustrações sobre a dialética de Aristóteles, que nos leva, que nos dá esse saber instrumental para poder refletir sobre o próprio pensamento. Então, até sobre a propriedade, como eu fiz a pergunta assim, é próprio do homem ser assim como essa escola está vendendo, né? Essa ideia de propriedade já veio na lógica de Aristóteles, eu vou ler aqui a definição dele. Uma propriedade é um predicado que não indica a essência de uma coisa. Todavia, pertence exclusivamente a ela e dela se predica de maneira conversível. Assim, é uma propriedade do homem o ser capaz de aprender gramática, e se é capaz de aprender gramática, é um homem. Então, eu trouxe isso por quê? Porque se nós estudarmos a lógica, se você é aluno, por exemplo, do curso de filosofia, e você vai estudar a lógica de Aristóteles, e vai ficar repetindo os exemplos que estão no livro, para você não errar. Então, como você vê há séculos, 100, 200, 300, 400 anos, a gente encontra nos livros, né, os livros antigos, é próprio do homem rir, porque se rir é homem, e se é homem rir, ou é próprio do homem estudar gramática, você faz essa conversão. Né? Mas se a gente ficar estudando filosofia só para isso, para repetir, se não vai ter um uso na sua prática, aquilo também não vai ter um valor. Aí você vai dizer assim, não, isso é uma razão que não serve para nada, se você não usa, realmente não serve. Mas a gente tem que arriscar, né, sair do livro, né, arriscar, perder o medo de errar e ir para a realidade e usar esses conhecimentos sobre a razão. E aí você vai usar essa ideia de própria, que é a propriedade, sobre a condição humana. E você vai refletir o que é próprio do homem, então o que o homem faz no sentido estrito que o animal não faz. E aí você vai refletir o que é ser humano, o que eu estou fazendo aqui, de onde que eu venho, para onde que eu vou. Né? E isso é o que? É um processo racional, é pensamento. Aí se você criticar isso é só razão, tira fora, aí eu vou discordar de você. Outros exemplos aqui, rapidamente, da dialética de Aristóteles, ele diz o que é uma definição. Definição é uma frase que significa a essência de uma coisa. Para que serve isso? Quando você vai discutir, você vai perguntar para mim assim, você é feminista ou não? Eu vou dizer para você, você defina esse termo. Como é que eu vou responder para você se eu sou feminista, se eu não sei o que você entende por feminista? Porque se você disser que feminista é quem acha que os homens e mulheres têm os mesmos direitos e obrigações, eu vou dizer que eu sou feminista. Mas se você disser que feminista é aquela que vai na rua lutar pelo direito de andar sem camisa, eu vou dizer que eu não sou feminista, né? Porque eu não vejo necessidade nenhuma de andar sem camisa. Então, assim, essa necessidade de definição, se nós queremos discutir, sair daquela discussão sobre a religião, para mim assim, para ti assim, e ter a capacidade de aprofundar no assunto, a gente tem que começar por essas coisas básicas, né? De primeiro dar um sentido para as palavras, senão daqui a pouco um está falando de uma coisa, outro de outra, a gente não chega a conclusão nenhuma, porque nós não começamos
nenhuma discussão. E isso, hoje em dia, é grave, que você vê, não estou dizendo aqui na sociedade teosófica, estou dizendo nós, na sociedade como um todo, e até no meio filosófico, acadêmico, né, na nata da intelectualidade, se você observar bem discussões com intelectuais do Brasil, e eu aqui não vou citar exemplos, mas vocês podem ver isso, né, pega um termo para discutir um assunto tal, uma palavra. 3 pessoas, o primeiro vai usar aquele termo num sentido genérico, o segundo vai falar sobre um aspecto daquela coisa, e o terceiro vai falar sobre o uso daquela coisa. Ou seja, eles não vão se entender, porque cada um está falando uma coisa diferente. Entendeu? Você jamais vai, eu não estou dizendo que deve haver unanimidade, mas você jamais vai chegar a um entendimento cooperativo se você não sabe do que está sendo falado. Né? Então, isso a gente vê até, por exemplo, discussões nos tribunais, se um juiz usa um direito na acepção tal, o outro fala de um determinado aspecto, às vezes no próprio discurso já muda de sentido, a coisa se define simplesmente por maioria de votos, e a gente tem uma jurisprudência, mas a gente não tem uma discussão, um amadurecimento daquele assunto. Né? E nós ficamos à mercê, então, da sorte na distribuição do processo de um juiz que entende de modo tal, porque não amadureceu, né, enquanto ciência humana, na dialética da discussão. E outro exemplo aqui que eu trago em relação ao gênero, que Aristóteles diz, gênero é aquilo que se predica na categoria de essência de várias coisas que apresentam diferenças específicas. Então, se você criar o gênero ser humano, né, as diferenças específicas não entram. Por exemplo, a cor é irrelevante, né, para a definição de ser humano. Então, assim, se nós somos intelectuais, nós não podemos ser racistas, entende? Isso é anti-aristotélico, isso não é lógico. Você discriminar o ser humano pela cor, e as pessoas fazem isso. Aí você vai dizer assim, não, as pessoas fazem isso porque nós somos muito intelectuais, nós não temos coração. Não, nós fazemos isso porque nós não somos intelectuais. Nós não somos racionais. Nós trazemos essa ideia instintiva do animal, da ideia de bando, os pássaros da cor preta contra os pássaros da cor branca, associamos a isso um pensamento formatório, né, raso, né, e vivemos como pessoas, mas nós não aplicamos a isso um raciocínio lógico, né, um pensamento filosófico abstrato. Então, Aristóteles diz aqui, eu acho que eu vou pular esse trecho, sobre a necessidade de definir a pluralidade dos significados numa discussão que você quer chegar a um entendimento com as pessoas a respeito de um assunto, você comece a identificar sobre o que você vai falar, né, e ter uma clareza do que você está falando e não mudar de assunto, né, e não errar nesse raciocínio. Por exemplo, se eu estiver falando aqui sobre o computador, né, mas lá pelas tantas uma pessoa fala sobre o uso do computador, eu posso dizer assim, esse computador é mau porque ele serve para matar pessoas, eu posso pegar esse laptop e jogar na cabeça de alguém. Isso é o uso do computador, isso não é o computador. Entende? Então, sobre o assunto religião, as pessoas tendem a falar muito sobre o uso da religião. A religião serve para oprimir, mas isso não é a religião, é o uso da religião. Então, assim, se nós não temos essa clareza básica, nós não vamos ir além desse espaço ecumênico de falar para mim assim, para ti assim, e não aprofundar no assunto. Aí eu quero falar que essa falta de dialética, ela não vou ler rapidamente esse trecho, ela não é um problema da atualidade que se deu do nada, isso já tem razões históricas, apesar de explicar também não justifica a manutenção, mas é importante conhecer. Eu vou ler aqui um trecho do livro do Fritz Heinemann, sobre a filosofia no século XX. Ele diz que, na Idade Média, o valor do saber profano foi reconhecido desde a Renascença carolina pelo cultivo das artes liberais nas escolas claustrais e catedrais, que o estudo das artes lentamente alcançou uma certa florescência, verifica-se pelas obras do Papa, filósofo Silvestre II. Devido à casual transmissão literária, começou em breve a lógica a desempenhar um papel dominante,
obrigando as restantes artes da palavra e da coisa a passar completamente a um plano secundário. Dialética, artes liberais e filosofia tornaram-se praticamente idênticas para muitos primeiros escolásticos. O cultivo exclusivo da dialética, da arte da disputa racional, recorda em muitos aspectos a sofística grega, já que Platão tinha provado a sua insubstancialidade. Exemplo característico é Anselmo, o peripatético, no século XI. Era um filósofo ambulante parecido com os sofistas helênicos. A maneira de um general vitorioso, percorreu como rei das disputas a Itália, a Borgonha, a Alemanha, até o seu cortejo triunfal se deter em Mogúncia. Deixaram-no falar em presença de um ouvinte apenas. Anselmo demonstrou-lhe que os habitantes de Mogúncia cometiam uma falta por não o louvarem nem o censurarem. Quem não faz nenhuma das duas coisas quer colocar-se num ponto intermediário entre duas proposições opostas contraditórias. Respondeu-lhe o auditor: não louvamos nem censuramos, nada fazemos. Então, demonstrou-lhe Anselmo que o nada não é algo que possa ser feito, uma vez que é impossível louvar e censurar simultaneamente. Tê-lo iam de honrar ou censurar. O homem deu-se por vencido e o rei das disputas continuou seu cortejo triunfal. Noutros filósofos, a dialética assumia aspectos menos inofensivos, pois arvorava-se em juízo das doutrinas da igreja. A reação não se podia fazer esperar. Os antidialéticos assumiram, inevitavelmente, o extremo oposto. Assim, afirmava Pedro Damião, o mais violento antidialético da Idade Média, ser a dialética a invenção do diabo, serem as artes inúteis e toda a ciência loucura. A onipotência de Deus estava tão pouco ligada ao princípio da contradição como qualquer lei da natureza. Como usar esse raciocínio, para termos mais paz, ou seja, precisamos de mais amor para ter mais paz. Agora, para você ter mais amor, você precisa saber distinguir amor, porque ali na delegacia da mulher está cheio de casos que a pessoa agrediu por amor, matou por amor, bateu por amor, uma porção de coisas. E você pode dizer assim, não, mas eu já tenho essa distinção, mas muitos não têm. E você tem essa distinção até que nível? Digo você, nós, porque até que ponto nós temos a capacidade de distinguir amor de egoísmo, de ciúme, de posse, de carência ou de dependência? Aí é necessário o exercício da razão, mais uma justificação para exercício desse raciocínio filosófico, dialético, a capacidade de definir. Então, você vê assim, o caso do casal, só para exemplificar, você jamais vai ver um casal apaixonado num restaurante com uma lâmpada fluorescente de 200 watts em cima. Você vai ter uma velhinha, porque tem que ficar um clima obscuro. Por quê? Porque aquela clareza excessiva, ela estraga o ambiente. E você jamais vai ver aquele casal fazendo uma discussão, eles vão fazer uma definição ontológica sobre o casamento e analisar todas as suas implicações. Você não vai ver um casal fazendo isso, fica tudo assim no escurinho mais ou menos. Agora vê esse casal depois do casamento, a mulher está em casa com aquela cara emburrada e o homem diz assim, que foi, meu amor? Eu disse, nada. Daí ele insiste, aí ela começa a falar uma porção de coisas, menos daquilo que está incomodando, porque não tem definição nenhuma. E o homem reclama. Agora se você é mulher, você experimenta responder para ele em forma de proposições claras. Você diz assim, eu entendo que tal comportamento é um desrespeito e não estou disposta a manter um relacionamento com esse tipo de atitude. Ele sai correndo, incomoda, essa clareza incomoda, porque ela leva a pessoa a se posicionar, a mudar até uma atitude. Agora, ela, por sua vez, é difícil a mulher ter esse tipo de clareza, de posicionamento, porque se ele dissesse, então tá, eu vou embora. Aí ela vai ter que se confrontar com a sua própria insegurança, com a sua própria carência. Então, você vai me dizer assim, não, porque a lógica estraga o amor. Não, a lógica não estraga o amor. A lógica estraga esses processos que o Krishnamurti fica falando que são falsos, que não é amor. Que é carência, que é dependência, que é ilusão, que é um monte de coisa que não é amor. Por quê? Agora, se você usar até a ideia do que é o amor em si, como um sentimento que vem da percepção da unidade dos seres, isso vem independente da lógica, do raciocínio. Então, se o raciocínio não pode contribuir para a formação daquilo, também não pode estragar. Então, assim, não tenho medo de raciocinar e perder o amor, que não vai perder o amor, pode perder outras coisas. Ilusão, mas o amor não.
Então, assim, se o objetivo, voltando para o objetivo da sociedade teosófica no estudo comparativo da religião, que é ir além do para mim e do para ti, mas identificar a unidade da ideia na diversidade da linguagem, que é o que perceber exatamente a unidade de todas as religiões, você tem que ver o que é de idêntico, de ideia substancial na diversidade de todas as formas de dizer aquilo, de linguagens, de figuras, de mitos, de personagens. Você tem que vai usar a dialética para fazer isso, você vai ter que fazer definições, distinguir o que é substância daquilo, o que, né, os gêneros, os acidentes, você vai ter que ter esse ferramental. Lógico. E também resgatar o seu sentido original quando for corrompido no decorrer do tempo. Porque isso não vai ser possível ser, e aqui eu simplesmente apresentei um resumo que eu não posso aprofundar hoje. Não é possível fazer isso, identificar a unidade da ideia na diversidade da linguagem, se nós não compreendermos os fundamentos desses conhecimentos que nós estamos analisando, se nós não soubermos delimitar os objetos das discussões, nós estamos discutindo hoje sobre isso, precisamos saber. Se nós não soubermos identificar o sentido dos termos, se nós não soubermos definir e distinguir os objetos, não soubermos avaliar a validade dos raciocínios e não conseguirmos abrir mão do senso do eu e da identificação, entre outras coisas. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que, em função disso, todos os filósofos são muito bem-vindos na sociedade teosófica. Né? Quem tem informação, principalmente tem conhecimento de lógica, de metodologia, de filosofia antiga, para contribuir, né, com o desenvolvimento, com a aplicação desse método, né, é muito bem-vindo aqui. E eu gostaria de finalizar com uma citação do Mahatma Kutume, numa carta, a carta número 54. Ele diz assim, a respeito dos fenômenos físicos, né, sobre aquela época que se estava investindo em demonstração de fenômenos para atrair as pessoas. Ele diz, não são os fenômenos físicos que trarão convicção algum dia aos corações dos que não acreditam na fraternidade, mas sim os fenômenos da intelectualidade, da filosofia e da lógica, se posso me expressar desse modo. Então, de alguma maneira, eu tentei assim, contribuir, né, espero ter feito de maneira correta com essa ideia do mestre Kutume de que nós precisamos disso. E gostaria de finalizar, né, com um trecho também com um trecho da doutrina secreta, que ela fala sobre a mente, né, justamente para dar valor a essa mente que muitas pessoas falam assim, isso é só a mente. Né, mas o que é essa mente na definição da teosofia? E ela fala, então, que na formação do mundo, no começo do grande Manvantara, para Brahma, que é o espírito, se manifesta como Mula Prakriti, que é a matéria, e depois como Logos, que é essa inteligência universal. Equivale este Logos à mente inconsciente universal dos panteístas ocidentais. Constitui a base do aspecto sujeito do ser manifestado e é a fonte de todas as manifestações da consciência individual. Mula Prakriti, ou substância cósmica primordial, é a base do aspecto objeto das coisas. O Logos é o espelho que reveste a mente divina e o universo é o espelho do Logos, embora esse último seja o S ou o C no universo. Assim como o Logos reflete tudo no universo do Pleroma, assim também reflete o homem em si mesmo tudo o que vê e encontra em seu universo a Terra. Ou seja, a nossa mente é o espelho do Logos, é o reflexo da mente divina. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado ao falar sobre a mente, principalmente quando falamos como teósofos. Por mais que nós temos essa distinção internamente, mas se não colocamos de maneira clara para o interlocutor, nós estamos jogando, como se diz, a criança fora junto com a água do banho, né? E não valorizando, né, a importância dessa capacidade racional que nos torna humanos e também um reflexo do divino. Muito obrigada.